falar, tá? Eu vejo que o pessoal gosta de falar aqui no chat, para mim também não tem problema, como vocês acharem mais confortável, fiquem à vontade. Se quiser fazer pergunta, me interrompendo também, não me importa, pode interromper, tá? Falar por áudio, mandar pelo chat, vocês que sabem, tá bom? Bom, então vamos começar. Essa primeira parte era só informe, então já falei tudo sobre isso com vocês. Então, a primeira parte do curso, né, probabilidade. Então, vamos falar sobre algumas definições básicas. Peraí. Como abrir o R? Então, o que você tem que fazer, Vitor, é instalar o R na sua máquina. E aí você ou clica no ícone, aqui está o do RStudio, essa bolinha com R no meio. Mas esse é do RStudio, você já vai ter que ter instalado o RStudio na sua máquina para poder fazer isso. Então é só clicar nele. É que meu computador é Linux, então ele é um pouquinho diferente, tá? Então aparece tudo aqui embaixo. Mas enfim, no seu deve estar análogo. Tudo bem? Beleza. Aí qualquer coisa, se vocês quiserem fazer as contas enquanto eu estou fazendo aqui na mão, que eu vou fazendo assim, ó, escrevendo, blá blá, pode fazer no R também. Eu acho que é até um exercício legal para vocês irem aprendendo os comandos. Então vamos lá. A primeira parte a gente vai falar sobre algumas definições básicas e operações com conjuntos. A gente também vai dar uma definição clássica de probabilidade, que é aquela coisa que vocês já estão acostumados, eu acho, desde o ensino médio, né, que é contar a quantidade de elementos no espaço amostral, contar a quantidade de elementos dentro do evento e fazer a razão entre eles. Isso só vale sobre algumas condições, então a gente vai falar com algum detalhe sobre isso. E vamos ver um pouquinho sobre técnicas de contagem também. Essa primeira parte da matéria, toda ela vocês já viram no ensino médio, tá? Então ela é mais uma recapitulação, porque, enfim, tem muita gente que não lembra. Eu certamente não me lembro de muita coisa de biologia que eu aprendi quando estava no ensino médio, praticamente tudo. Então eu tento me colocar no lugar de vocês e pensar, poxa, se fosse eu aí aprendendo biologia, eu ia precisar de um embasamento, algo assim que seja rápido, né? Só para conseguir ter alguma base para seguir adiante. Então tá, vamos lá. Nesse curso a gente vai falar sobre... peraí, deixa eu ver uma pergunta. O R no Linux, Ubuntu dá uma leve bugada, mas dá para resolver tranquilo. Beleza. É só você... se você for usar o R em si, é só você apertar... Só você digitar R e dar Enter. Aqui para sair eu acho que é Q. Saia. Aí se você apertar R maiúsculo, ele já abre, tá bom? Eu vou fechar isso aqui, porque eu vou trabalhar só no RStudio mesmo. Então tá, a gente vai falar sobre modelos probabilísticos, tá, nesse curso. Então, assim, a gente tem basicamente duas formas de modelar fenômenos. A primeira, que é uma modelagem determinística, né, em que não tem nenhum componente aleatório no seu modelo. Por exemplo, se você estiver modelando, teoricamente, um corpo em queda livre no vácuo, né, a gente sabe que a velocidade final do corpo vai ser dada por V igual a raiz de 2GH, tá? Em que G é a aceleração da gravidade e H é a altura de onde você solta o objeto, tá? Esse V é a velocidade final com que o objeto atinge o chão. Então, Oi, eu acho que alguém quer fazer uma pergunta. Não? Desculpa, eu não consegui ouvir direito. Pode repetir? Peraí, eu acho que... Fernanda, eu acho que o seu áudio está aberto. Beleza. Tranquilo, sem problema. Bom, então, isso é um modelo determinístico, é um modelo em que você, determinado os seus inputs, o output, né, que é a resultante, ela é sempre conhecida. Então, se eu te der a gravidade e te der a altura, a velocidade vai ser sempre dada por essa fórmula daqui e acabou, não tem aleatoriedade. A gente sabe que no experimento em que a gente roda na prática, sempre vai existir fatores aleatórios, que a gente não consegue controlar e não consegue medir. Então, num certo sentido, na prática, tudo é probabilístico, tá? Por exemplo, no caso de você jogar o seu objeto, às vezes você não consegue medir precisamente qual é a altura que você largou, né? Ou então, às vezes, a sua medida
a sua medida do tempo que levou até atingir o chão, você também não consegue medir com precisão absoluta. Então sempre tem uma fontezinha de aleatoriedade aqui, outra ali, que querendo ou não vai fazer parte do seu experimento. Tá? Então, nesse sentido, é importante falar dos modelos probabilísticos, porque eles vão sempre ter essa componente que é aleatória e que você não consegue explicar. No caso, mesmo desse modelo determinístico, que é do experimento da gravidade, seria a medição da altura que você joga e, às vezes, até o tempo que leva para atingir o chão. Tá? Então, por exemplo, um outro exemplo de modelo probabilístico seria, por exemplo, lançar uma moeda, né, ou um dado. Porque quando você lança, aí você não sabe qual é o resultado. Você lança a moeda ou lança o dado. Então, tem uma aleatoriedade aí, né? Você pode pensar que, na verdade, é determinístico se você conseguir controle absoluto de tudo, né? Se você lançar a moeda numa mesma posição no espaço, se a direção do vento for exatamente a mesma nas múltiplas vezes que você jogar, e você jogar com a mesma força, com a mesma intensidade, mesmo sentido, tudo em condições exatamente iguais, você vai obter sempre a mesma face para cima. Só que isso na prática é impossível de você controlar. Tá? Então é nesse sentido que se trata ou se modela de forma probabilística. Né? Então vamos a algumas definições básicas que vão nortear a gente ao longo do curso. A primeira delas é um experimento. Um experimento é qualquer processo, que seja real ou hipotético, em que os resultados eles são identificados ao longo do tempo, que seja, né? Então, por exemplo, o experimento de jogar as moedas ou de jogar os dados, tá? Então, o experimento é uma coisa bem geral, engloba várias coisas, né? Uma delas é espaço amostral. Esse é um conceito muito importante para a probabilidade. O espaço amostral ele é a coleção de todos os possíveis resultados no experimento. Tá? Usualmente a gente denota por ômega, essa letra que parece uma ferradura, essa letra grega. E os elementos do espaço amostral são usualmente denotados pela letra W. Tá? Então, tem espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis do seu experimento. Se eu estiver, por exemplo, jogando um dado... Ih, deu um bug aqui na minha caneta. Espera aí. Que estranho. Agora voltou a escrever. Então, se eu estiver jogando um dado e olhar a face de cima, o meu ômega seria quem? Seria o conjunto 1, 2, até 6, certo? Porque esses são todos os resultados possíveis de sair. Cada número desses seria um resultado. Tá? 1 é um resultado, 2 é um resultado, 6 é um resultado, e assim sucessivamente. Então, resultados são os elementos de ômega. Tá? É o resultado do seu experimento. Então, a gente vai denotar esses elementos por ômegazinho. Tá? Então, eu poderia dizer que, se eu joguei o dado e saiu 2, eu poderia dizer assim, ômegazinho igual a 2. Tá bom? E evento, né? Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral ômega, tá? Como assim, qualquer subconjunto? Ora, vou definir aqui o A como sendo número par, tá? Então, se o A for número par, ele é esse conjunto aqui, concorda? Nota que o A não é um resultado. Tá? Não é resultado. O A é um evento, tá? É só para não confundir a nomenclatura. Então, A é evento. Tá? Resultado é sempre unitário, tá? O resultado sempre contém, vai ficar redundante, sempre contém um resultado só. Evento é uma coisa mais geral, é qualquer subconjunto de ômega. Então, esse A é um evento. Outro exemplo de evento seria o evento B1, por exemplo. Esse é o evento que significa o dado saiu 1, tá? No caso, ele também é um resultado, porque ele é unitário, tá? Então, esse cara é um evento e também é um resultado, enquanto esse aqui não é um resultado, é só um evento, tá? Então, é importante que essa nomenclatura fique bem clara, o que é evento e o que é resultado. Resultados são elementos de ômega e eventos são subconjuntos de ômega. Em particular, o evento vazio a gente também vai chamar de evento, tá? Evento é um conjunto, vazio é um conjunto especial na matemática, que é um conjunto que não tem nada dentro, tá?
Ele é o único conjunto que existe que não tem nenhum elemento dentro dele. E a gente, na matemática, convenciona que o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Então, como eu estou definindo o evento como um subconjunto de ômega, o vazio também é um evento. Tá? Naturalmente, a gente vai associar a probabilidade do vazio ao valor zero. Tá? Mas, enfim, isso aí a gente vai ver com calma mais lá na frente. É só para vocês saberem que vazio também é um evento. Então, vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo ele é mais para mostrar para vocês um pouco da notação matemática, para vocês se acostumarem um pouco com ela. Aí lá na lista deve ter alguns exemplos que vão, pelo menos uma questão que vai ter um exemplo que é mais para vocês treinarem essa nomenclatura que talvez vocês já tenham esquecido. Então vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui em que eu vou lançar 10 moedas, tá? Então, nesse experimento do lançamento de 10 moedas, eu vou decodificar cara como sendo 0 e coroa como sendo 1, tá? Então, olha, por exemplo, eu teria um resultado de ômega, poderia ser o seguinte, ó, poderia ser ômega igual a 1, 1, 1, 1, em que aqui eu tenho 10 entradas, tá? 10 entradas. Tá? Então, esse aqui é um resultado possível. O que esse resultado diz? Diz que só deu coroa. Tá? Diz que nos meus 10 lançamentos só saiu coroa. Se eu tomasse, esse aqui eu vou chamar de ômega 1. Eu posso ter outro resultado possível, seria esse aqui, ó, ômega 2 igual a 0, 1, reticências 1. Essa reticências aqui significa completa com a sequência trivial, né? Esse aqui é 1, 1, 1. Essa reticência quer dizer que são mais números 1. Aqui é a mesma coisa, tá? Como eu estou no 1 até 1, essa reticência significa mais números 1. E aqui eu coloco 10 entradas. Por que 10 entradas? 10 entradas porque eu estou com um experimento de lançar moeda 10 vezes. Então, o que esse ômega 2 representa? Representa, primeiro saiu cara e depois nos 9 lançamentos saiu coroa. Estou vendo que o chat está bombando aqui, deixa eu ver o que apareceu de pergunta. Está projetando os slides? Só aparece a imagem dele. Ih! Ah, beleza. Pô, pessoal, muito obrigado aí por ajudar as dúvidas que aparecerem nessa parte mais técnica, tá? Eu acho que vocês sabem mais, essas coisas mais do que eu, né? Eu não saberia que tem a ver com celular, tá? Mas, beleza, se alguém não estiver vendo alguma coisa, não estiver conseguindo ver as projeções, é só falar, tá? Pode interromper, não tem problema. Mas, beleza, que bom que deu certo. Então, ó, continuando. Então, beleza, ó, esses ômega 1 e ômega 2 são elementos de ômega, tá? Porque são resultados particulares do meu espaço amostral. Se eu tiver que escrever quem é o ômega, tá? Escrever quem é o ômega matematicamente, como eu posso fazer isso? Eu posso fazer da seguinte forma. E aí, se vocês tiverem dificuldade com a notação de conjunto, é só perguntar, tá? Talvez vocês não lembrem, mas enfim, eu vou ler com vocês para ver se fica claro. Então, ômega é o conjunto dos vetores ômegazinho iguais a ômega 1, ômega 2 até ômega 10. Ou seja, isso aqui é conjunto das sequências de tamanho 10, de tal forma que o iésimo valor da sequência, ou seja, quando i igual a 1, eu estou falando do ômega 1. Quando i é igual a 2, eu estou falando do ômega 2, e assim sucessivamente. Então, conjunto das sequências de tamanho 10, tais que as entradas são ou 0 ou 1. Para todo i, para toda entrada, indo de 1 até 10. Vê se ficou claro. Tá? Se não tiver ficado claro, pergunta. Tá? Então, aqui são as sequências de tamanho 10, em que cada entrada só pode ser 0 ou 1. Tá? Então, isso aqui está descrevendo exatamente quem é o ômega, quem são todos os caras lá dentro. Eu podia escrever o ômega listando todo mundo, mas aí eu ia escrever 2 elevado a 10 elementos, né, 1024, eu ia ficar aqui o dia inteiro escrevendo só elementos dentro de ômega. Então, dessa forma, você escreve tudo numa linha, por isso que a notação matemática é importante. E aqui embaixo, o que é isso aqui? Eu posso escrever ou assim, ou desse jeito embaixo. Esse jeito embaixo é muito mais compacto.
Isso aqui denota o produto cartesiano do conjunto 0, 1 com ele mesmo 10 vezes, tá? Zero, 1, 10 vezes. Tá? Produto cartesiano, vou dar um exemplo aqui de produto cartesiano, tá? Exemplo, produto cartesiano. Espero que se escreva assim. E depois vai ficar gravado, né? Só para só para gravar meus erros. Produto cartesiano. Uma definição muito rápida, tá? O que é um produto cartesiano? Se eu tiver um conjunto, não precisa nem ser numérico, tá? Pode ser um conjunto A, B, cartesiano, 1, 2, 3, tá? O que é esse conjunto? Essa operação de produto cartesiano? Ela é definida como todas as combinações em que a primeira entrada é igual a um desses elementos e a segunda é um desses. Então, o produto cartesiano vai dar A1, A2, A3, B1, B2, B3. Tá bom? Isso que é o produto cartesiano, é você pegar todos os caras que estão aqui e colocar na primeira entrada, todos os que estão aqui e colocar na segunda. Eu posso fazer produto cartesiano com vários conjuntos ao mesmo tempo. Se eu fizer AB, cartesiano, sei lá, 1, 2, cartesiano 0, 3, o que é isso? Eu só vou fazer alguns elementos, tá? Para não ficar muita coisa. Vai ser pegar primeiro um cara daqui, depois um cara daqui e depois um cara daqui. Então vai dar, por exemplo, A1, 0. Outro exemplo, A1, 3. Outro exemplo, A2, 0. E assim sucessivamente, tá bom? Listando todos eles. Tá? Então é isso, ó. O produto cartesiano, o que ele faz é colocar todas as combinações possíveis na ordem. Então, o que acontece aqui? Aqui eu estou colocando 10 vezes o 0,1, o cartesiano do 0,1 com ele mesmo 10 vezes. Então vai dar todas as combinações diferentes de tamanho, todas as sequências diferentes de tamanho 10, em que cada entrada só pode ser 0 ou 1. Então ele vai cobrir todas as sequências de cara ou coroa, porque cara é 0 e coroa é 1. Se eu pegar todas as sequências de tamanho 10 de cara e coroa, eu estou cobrindo todas as possibilidades do experimento, tá bom? Do espaço amostral, tá? Então isso aqui foi mais para verificar notação matemática do que qualquer coisa, tá? Então assim, esse 10 elevado aqui, ele não é potência no sentido de tipo 2 elevado a 10 é 1024. Ele só está dizendo que é o produto cartesiano do 0,1 com ele mesmo 10 vezes, tá? Isso é porque a base dele é um conjunto. Sempre que a base é um conjunto, esse cara que está no expoente vai ser o produto cartesiano aquela quantidade de vezes, tá? Então, vamos definido o ômega, né, o meu espaço amostral, agora vamos continuar usando a nossa notação matemática para definir eventos de interesse. Lembrando que evento é o quê? Subconjunto de ômega. Qualquer subconjunto de ômega é um evento. Então vamos olhar o primeiro deles aqui do exemplo. Esse evento é o Jésimo lançamento foi coroa. Tá? Vê se não é isso. Eu vou chamar de AJ esse evento. Jésimo quer dizer o quê? Aqui o J é um valor qualquer entre 1, 2 até 10, tá? Porque se eu estou falando de lançamento, só tiveram 10 lançamentos, então o J tem que estar no 1 até 10. Não seria B20? O B20 também está aqui, ó. É porque eu botei reticências, então tem alguns elementos que estão aqui dentro da reticência, tá bom? Aqui dentro não faz diferença a ordem, tá? Dentro de um conjunto, a ordem não faz diferença. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3 é a mesma coisa do conjunto 2, 1, 3. Tá bom? Beleza. Então essa reticência aqui tem todo o resto. É porque eu não quero escrever. Vai dar 8 caras aqui dentro, tá?
Então vamos voltar. Alguns eventos de interesse. Eu estava falando do AJ. O AJ quer dizer o J-ésimo lançamento foi coroa. Então vê se está fazendo sentido. Ó. O AJ ele é definido como o conjunto das sequências de tamanho 10 formadas por zeros e uns, de tal forma que o j-ésimo valor da sequência é igual a 1. Vê se isso não quer dizer matematicamente o j-ésimo lançamento foi coroa. Né? Como coroa eu estou chamando de 1, aqui eu estou dizendo, olha, a j-ésima entrada do ômega é igual a 1. Tá? Da mesma forma, vamos olhar para o segundo exemplo. Pelo menos um lançamento foi coroa. Né? O que quer dizer esse pelo menos um? Bom, pelo menos um é união. Tá? Sempre que eu falar pelo menos um conjunto, ou pelo menos um resultado, eu estou tomando uniões daqueles resultados. Então, pelo menos um lançamento ser coroa, significa o quê? Significa que ou o primeiro foi coroa, ou o segundo foi coroa, ou o terceiro foi coroa, ou o quarto, e assim sucessivamente até o 10º. Lembrando que na matemática o ou ele não é exclusivo, tá? Por exemplo, quando você fala, quando sei lá, toda pergunta de alternativa pode ser respondida com sim ou não, tá? Se eu perguntar assim, se eu perguntar para a pessoa, seu nome é Jaqueline ou Pedro? A pessoa pode dizer sim, porque se ela se chamar Pedro ou se chamar Jaqueline, ela pode responder sim para essa pergunta. É claro que nesse caso ela só vai poder ter um nome. Então o ou é exclusivo. Só significa o quê? Significa que ele só vai poder ter um dos dois nomes, não vai poder ter os dois, tá? Mas na matemática não. Na matemática o ou ele é sempre inclusivo. Então se eu estiver falando, sei lá, eu quero comer ovo ou peixe hoje, quer dizer que eu posso comer os dois, porque enfim, o ou na matemática sempre inclui as duas possibilidades. Então quando eu estou falando aqui A1 ou A2, essa união aqui também significa ou. Quando eu estiver falando A1 ou A2, significa que ou A1 acontece, ou A2 acontece, ou ambos acontecem, tá? Então, dessa forma, se eu olhar para a união de todos os AJs, isso aqui vai me dar, isso aqui quer dizer, em português, pelo menos um lançamento foi coroa. Por quê? Porque quer dizer que ou o primeiro foi, ou o segundo, ou o terceiro, e assim sucessivamente, tá bom? Esse símbolo aqui, alguém não sabe o que esse símbolo dessa união grande aqui significa? Ela tem um J embaixo, tem um 10 em cima. Alguém não sabe o que isso aqui significa? Tá, pelo menos uma pessoa não sabe. Então vamos explicar. O que é isso aqui? É uma notação. Ela diz o seguinte, ó, união com J indo de 1 até 10 de AJ é uma forma abreviada de você escrever as uniões dos AJs em que J vai variando de 1 até 10. Então isso seria A1, união A2, união, união A9, união A10. Tudo bem? Então é isso que significa. Tá? Se eu tivesse a união J de 1 até 3, pode ser até 2, né, dos AJs, isso aqui seria A1, união AJ. Tá? É porque essa notação é muito mais abreviada do que essa daqui, tá bom? E aqui, como estava faltando espaço e tal, aí eu coloquei desse jeito. Tudo bem? Então, vê se agora fez mais sentido. Agora está explícito, né? Como tem as uniões aqui, quer dizer, ou A1, ou A2, ou A3, assim sucessivamente até ou A10. Então, isso aqui significa ou o primeiro lançamento foi coroa, ou o segundo foi coroa, ou o terceiro, ou o nono, ou o 10º. Então, pelo menos um coroa equivale a essa notação aqui. Tá bom? Vamos ver o último agora. Todos os lançamentos foram cara. Tá? Bom, como eu posso escrever isso? Bom, todos os lançamentos serem cara é fácil, porque cara é 0, então ele vai ser o conjunto que tem uma sequência de tamanho 10. Aqui ficou faltando dizer que essa sequência tem 10 elementos, em que todos os elementos são iguais a 0, tá bom? Então, é isso. Eu posso também fazer, olha, isso aqui é uma observação importante. Eu também posso
usar o conjunto que eu defini antes para definir todos os lançamentos serem cara, através dessa notação aqui, que chama complementar, esse Czinho. Sempre que eu tiver um Czinho em cima de um conjunto, ele significa complementar do conjunto. Então, isso aqui é o complementar de B, tá? O que isso significa? Significa que é o contrário de B. E o que é B? Pelo menos um lançamento foi coroa. O que é o contrário de pelo menos um ser coroa? É nenhum ser coroa, certo? Bom, e se nenhum elemento é coroa, então é porque todos são cara. Então é por isso que eu posso escrever o evento todos são cara como complementar de pelo menos um é coroa, tá bom? Então isso aqui é só para dar uma introdução, para vocês lembrarem um pouco dessa notação de complementar, uniões, interseções, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte aqui, pessoal? Não? Bom, então vamos prosseguir. Então vamos ver mais um exemplo, tá? Esse é um exemplo muito mais fácil. Então vamos supor que a gente tem um baralho com 52 cartas, tá? Então aqui estão todas as cartas listadas em ômega. Lembrando que ômega é o espaço amostral, então ele tem que estar incluindo todos os resultados possíveis do experimento. Então alguns eventos de interesse são, por exemplo, a carta é um AIS. Então, como é que eu denoto esse evento? Eu digo que o evento é igual a esse conjunto aqui que tem todos os ases. Se eu falar a carta é de cor escura ou de cor preta, quer dizer que tem um outro evento que dentro dele tem todas as cartas pretas. A carta é de copas, então já vai ser outro evento em que eu tenho dentro dele todas as cartas de copas que tem esse naipezinho de coração aqui. Ou a carta é de ouro, mesma coisa, então são todos os caras que tem esse símbolozinho de losango aqui dentro. E a carta de cor branca, de novo, usando a noção de complementar, eu poderia escrever aqui, ó, igual a Ás de copas até reis de copas, e depois a Ás de ouros até reis de ouros, tá? Podia escrever assim, explicitamente, ou podia usar a noção de complementar também. Ó. Podia dizer que ele é o complementar de B. Porque B tem todas as cartas pretas, então as cartas brancas é o complementar das pretas. Né? São todas as que não são pretas. Então podia escrever assim. Eu podia usar a união também. Ó. Podia escrever como sendo C, união D. Né? Porque C são as de copas e D as de ouro. Bom, beleza. Esse foi um exemplo bem simplesinho. Né? Vamos ver algumas operações com conjuntos. E aí a gente vai relembrar um pouco dos diagramas de Venn. Tá? Esses diagramas são muito importantes porque eles ajudam a gente a deduzir algumas regras de probabilidade com mais facilidade. E também ajudam a gente a não precisar ficar decorando regra para calcular a probabilidade. Então vamos relembrar, né? Então a gente vai considerar aqui esses 6 diagramas e a gente vai ver o que está sendo representado, tá? Então aqui, ó, em ômega, eu tenho o meu espaço, o meu universo, tá? E dentro de ômega, eu tenho elementos. Então, eu não sei se é claro para vocês, mas é como se eu tivesse aqui, ó, aqui eu tivesse alguns pontinhos, em que aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui eu tenho o número 3, aqui o número 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho, sei lá, 7, aqui eu tenho 200, tá? Então, eu só estou colocando com essas formas geométricas, mas é para vocês visualizarem que é um conjunto, tá? Então, por exemplo, o S teria os elementos 3, 4 e 5, enquanto que aí aqui eu já não estou conseguindo mais ler, o T teria os seguintes elementos, 5 e 7, né? Então, daqui, como o 5 está nessa área achurada, então o que quer dizer é que o S interseção T é igual a 5, tá? E essa é a área achurada. Então, essa é a transposição entre a matemática e a visão geométrica dos conjuntos, tá bom? Então, vou apagar aqui para a gente poder seguir o slide em si. Não sei se o senhor falou, mas você vai disponibilizar para a gente o slide? Vou sim, então não precisa copiar nada, tá bom?
E vai ficar gravado também, qualquer coisa, né? É só assistir o vídeo de novo, tá? Mas se vocês quiserem escrever ou anotar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Eu vou colocar no Drive. Então, vai ter o link lá do Classroom, aí vocês acessem lá, e lá vai ter o link do Drive. Então, acho que se vocês salvarem no histórico de vocês, também vai conseguir acessar direto, tá bom? De nada. Então, vamos lá. Vamos olhar primeiro para o item A. Essa região achurada aqui, ela é o quê? Ela é S interseção T. Por quê? Porque ela é a área que ao mesmo tempo está dentro de S e em T. Então, essa interseção aqui, ela codifica pelo E da do português, né? Então, essa região é dos elementos que estão em S e T ao mesmo tempo. E no B, né? A região sombreada em B é o quê? É o S união T, não é? Por quê? São os elementos que ou estão em S ou estão em T. Aí aqui que entra aquele negócio que eu estava falando do ou exclusivo. Na matemática, ou não é exclusivo. Então, ó, quando eu falo S ou T, significa que ou eu estou só em S, ou eu estou só em T, ou estou em ambos. Tá? É isso que o ou significa na matemática. Então, por isso, a união de S com T, ela é decodificada como ou, em que esse ou é inclusivo sempre, porque ele inclui a interseção também. Se eu olhar para esse conjunto agora, esse aqui é um pouquinho diferente. Como é que eu escrevo esse conjunto? Bom, esses são os caras que estão em S e não estão em T. Tá bom? Ou seja, a região sombreada é S interseção complementar de T. Isso aqui é muito importante, porque lá na frente a gente vai aprender como usar esses complementares, uniões, interseções para calcular a probabilidade. Então é essencial que vocês saibam, primeiro, definir os eventos, definir o que é o S, o que é o T, né, em termos do problema, a gente vai ver uns exemplos disso. E também é essencial vocês saberem traduzir do português para matemática, para vocês escreverem coisas assim, tá? Para poder usar as fórmulas, usar o conhecimento que vai vir depois. Então, por isso que eu estou passando de novo por essa parte. Pode falar. Professor, o senhor pode repetir novamente o C, rapidamente? Repetir qual? A C. A região sombreada. Ah, beleza. Essa região sombreada aqui é a região dos elementos que estão em S e não estão em T. Tudo bem? Porque eu estou dentro de S, mas não estou dentro de T. Tá bom? Então, por isso, S interseção complementar de T. Esse complementar, ele está só no T, tá? Se eu for fazer o complementar de tudo, aí eu tenho que botar parênteses. Tudo bem? Ah, só como exemplo, vamos fazer esse aqui. Essa interseção T complementar, só para vocês verem a diferença do parêntese. Bom, o complementar aqui está na interseção. Então, primeiro eu identifico a interseção, está aqui. O complementar da interseção está onde? Ora, está aqui e está fora também. Tá bom? Então, só para vocês verem que esses conjuntos são diferentes. Esse é diferente desse e os parênteses fazem diferença. Tá bom? Ficou claro? Ficou sim, ficou sim. Professor, Beleza. então Oi, pode falar. complementar da interseção seria tudo que não está na interseção. Tudo Exatamente. que... Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos para o D. Bom, esse D ele é só uma notação, né? É só um caso particular, digamos assim. Nesse caso, como o T está dentro de S, eu uso essa notação aqui. Significa T está contido em S, tá? Então isso aqui é T contido em S. Eu também poderia escrever assim: S contém T, tá? Então, S contém T e T está contido em S é a mesma coisa, tá? É igual. Então, eu sempre leio assim, ó. Como que eu gravo isso? Eu gosto de gravar assim, ó. Esse cara aqui parece um menor, né? Então, se o T é menor que S, quer dizer que ele está contido em S. Isso é só uma regrinha, enfim. Então, o que acontece? Aqui nessa situação eu tenho T contido em S. E, então, a minha região achurada é o complementar de S, né?
Então, complementar de S. Tá? E aí, basta dizer que é o complementar de S, porque como T está dentro de S, né? Então não preciso envolver T na jogada, porque como eu estou fora de S, automaticamente eu também vou estar fora de T. Tá? Então é isso que esse item D está ilustrando. E o item E? O item E, todos esses conjuntos, eles não têm área em comum, 2 a 2, entre nenhum deles. Então, nessa situação, eu digo que T, S e U são disjuntos. Tá? O que significa isso? Significa que a interseção é vazia. Tá? Que a interseção do T com S com U é igual a vazia. Bom, e o meu último caso, F? Nesse último caso, eu tenho T, S e U formando uma partição de ômega. O que é partição de ômega? Vamos olhar aqui para o conjunto para a gente ver se consegue deduzir o que significa partição. Primeira coisa, concorda que a união S, união T, união... agora que vai ficar ruim porque esse U aqui é um conjunto, tá? Então, esse cara aqui é um conjunto, não é a união. Não confunda, tá? Foi uma escolha ruim de letras. Poderia ter escolhido um V aqui, seria melhor. Mas tudo bem. Então, nota que S união T união U é igual a ômega, não é? Porque resulta no espaço todo. Tá bom? S união T união U é ômega. Essa é a primeira coisa. É a primeira propriedade da partição. A segunda propriedade é a seguinte. Eles, além deles todos juntos cobrirem ômega, não tem nenhuma interseção em comum entre os conjuntos, né? Não tem interseção comum entre S e T, não tem interseção comum entre T e U, não tem interseção comum entre S e U. Então, a minha segunda propriedade é que 2 a 2, as interseções são vazias. Interseção de S com T, vazio. Interseção de T com U, vazio. Interseção de S com U, vazio também. Tá? Então, eu vou até anotar aqui, porque eu acho que ficou pequeno. Então, a definição de partição é a seguinte. A partição ela tem duas definições, duas propriedades, né? Duas propriedades que ela precisa ter para se chamar partição. A primeira delas é que, vamos dizer assim, ó, A1 até A2 até a N, para ser bem geral, tá? Então tenho N conjuntos. Formam partição de ômega. Vou apagar aqui. Formam partição de ômega. Se. Aí vem as duas propriedades. Primeiro, a união, e aqui eu já vou aproveitar que eu expliquei para vocês o que significa esse sinal, e já vou usar aqui, ó. União dos AIs igual a ômega, tá? Segunda propriedade. Todas as interseções 2 a 2, ou seja, interseção de AI com AJ vai ser vazio. E aqui eu já vou usar outro símbolo matemático. Para todo I diferente de J. Tá? Esse A invertido aqui significa para tudo. Tá? Então, vê se não é isso que está representado aqui no item F. Né? Eu tenho as interseções de AI com AJ. Ops, olha só, escrevi besteira. A interseção não é zero. Vazio, tá? Zero e vazio são coisas diferentes. Interseção de AI com AJ é igual a vazio para todo I diferente de J. Então, isso aqui significa que para todos os pares que eu pegar de A1 com A2, A1 com A3, A5 com A7, todos eles vão ter interseção vazia. Tá? Todos os pares vão ter interseção vazia. Então, é isso. Esse conjunto aqui, essa coleção de conjuntos S, T e U, formam uma partição de ômega. Tá bom? Então, beleza. Ficou alguma dúvida nesse slide aqui, pessoal?
Não? Beleza, vamos seguir então. Vamos ver então algumas propriedades. A primeira delas, eu já falei sobre isso, né? A gente denota o conjunto vazio por esse zero riscado, tá? Não confunda o conjunto vazio com zero, tá? Zero é um número, conjunto vazio é um conjunto. Então nunca digam que o vazio é zero, tá? Para subconjuntos A, B e C contidos em ômega, vale o seguinte. A união do A complementar com A é igual a ômega. Tá claro isso? Isso aqui é meio imediato, né? Porque isso aqui significa o quê? O que está fora de A ou dentro de A é todo o universo, concorda? O que está dentro da Terra ou fora da Terra resulta no universo todo, né? Então, essa propriedade aqui, ela é bem intuitiva. Outra coisa, a interseção entre A e o que está fora de A é vazio. Isso é óbvio, né? A interseção do que está dentro da Terra e fora da Terra é vazio. A interseção do que está dentro da sala com o que está fora da sala é vazio. Então, essa daqui também é uma propriedade trivial. Complementar do complementar é igual ao próprio conjunto. Então, A complementar, que é o cara que está aqui dentro, é quem está fora de A. Então, quem é o complementar do que está fora de A? É o próprio A, certo? Tudo bem? Se eu for fazer o desenho, vai ser um desenho assim. Aqui está o ômega, aqui está o A, e aqui está o A complementar. Então, se aqui está o A complementar, quem está fora do A complementar? A complementar é isso aqui. Quem que está fora dessa região? É o próprio A. Então, A complementar, complementar é A. A união com ômega vai dar o quê? Vai dar ômega, certo? Porque eu estou unindo um conjunto com o universo, vai dar o universo, tá? Se eu estou pegando o universo e colocando a Terra lá, o resultado é o universo. Né? Então, isso também é uma propriedade bem imediata. Analogamente, né? Se eu tenho um conjunto qualquer A contido em ômega, eu olhar para A interseção ômega, isso vai dar A, né? Porque o A está dentro de ômega, né? Então, se eu fizer interseção de A com ômega, vai dar A. Então, essa propriedade também é bem básica. Essa daqui já começa a ser um pouquinho diferente, né? Essa daqui diz o seguinte, ó, se eu unir A união B interseção C, o que eu vou obter? Eu vou obter A união B interseção A união C. Essa daqui eu já vou precisar elaborar um pouquinho mais. Nota que é quase como se fosse uma propriedade distributiva. Como se a união fosse vezes e a interseção fosse mais. E esses caras fossem números. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho A vezes B mais C daria A vezes B mais A vezes C. Não é? Nota só, se você trocar todos os U's por vezes e todas as interseções por mais, fica como se fosse uma distributiva. Né? É uma propriedade, é um resultado, né, engraçado. Vamos ver por que vale isso, tá? Então vamos olhar aqui. Eu vou colocar os três conjuntos. Então vou olhar, aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B e aqui eu tenho o conjunto C. E aqui eu tenho meu espaço todo, que é o ômega. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho A união com B interseção C. Então, vou marcar aqui, ó. Primeiro, A união B interseção C. Quem é B interseção C? B interseção C é esse conjunto aqui, que eu já tinha incluído antes. Então, não preciso incluir mais. E esse conjunto aqui. Então, ó, isso que eu desenhei é o A união B interseção C. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em verde claro o conjunto da direita. Vamos olhar aqui, ó, A
união B. Quem é A união B? A união B é isso aqui. Bom, a união B deu tudo isso. Deu mais do que o meu conjunto em azul, certo? Porque estou incluindo essa parte. Mas tudo bem. Agora eu vou calcular a interseção. E aqui eu vou botar de uma cor diferente, sei lá, vermelho. Interseção com A união C. Ficou espremido. Quem é A união C? A união C é isso, 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 isso e isso. Então, quem é, finalmente, né, quem é essa interseção? Vou botar, sei lá, laranja. Quem é essa interseção aqui? É tudo que ao mesmo tempo foi pintado de verde e de vermelho. Então, o que foi pintado ao mesmo tempo de verde e vermelho? Eu vou colocar aqui, ó, essa parte, já vou pintar tudo, tá? Essa parte, essa parte, essa parte e essa parte. Ah, então deu certinho, ó. Deu A. Ah, esqueci de pintar essa aqui de vermelho também. É porque é A união C, eu tinha esquecido essa parte aqui que está em A. Tá? Então, ó, de laranja, deu certinho. Deu toda aquela região que a gente tinha marcado de azul. Ou seja, tanto faz eu escrever em azul ou escrever em laranja. É o mesmo conjunto. Então, isso aqui mostra que vale essa lei, essa propriedade distributiva aqui, que é de passar a união B interseção C, ele se distribui. Vai ficar A união B interseção A união C. Tá bom? Esse último aqui eu vou deixar como exercício, tá? Mas ele se resolve da mesma forma. É só você desenhar aqui que você vai ver que isso aqui é válido. Então aqui eu vou colocar exercício. Professor, Oi, pode falar, pode falar. você pode desenhar a interseção com o ômega, só para ver se eu entendi mesmo? Esse aqui? Ou esse? Não, no exemplo lá mesmo. No A, interseção com ômega é igual a A. É que a sua voz está um pouquinho estourada no volume. Pode falar de novo. A, interseção com ômega é igual a A. Ah, tá. Esse aqui, beleza, beleza. Tá, vamos. Então o meu ômega é o universo todo, né? E o A é uma parte dele. Então, como o A está contido, inteiramente contido no ômega, a interseção de A com ômega tem que dar o próprio A. Porque o que é a interseção? A interseção são os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, quem está ao mesmo tempo em A e no universo inteiro? Bom, isso se reduz a quem está em A, concorda? Perfeito, consegui entender. Obrigado, professor. De nada, de nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza, então vamos prosseguir. Vou falar sobre as leis de Morgan, então. Acho que não. Eu vou deixar as leis de Morgan mais para frente, porque depois elas vão aparecer quando eu estiver falando de probabilidade. Para não precisar falar duas vezes, eu quero falar logo, pelo menos logo de probabilidade. Tá? Então, por que a gente fez todo esse malabarismo, falou sobre esse monte de coisa com o conjunto? Né? Porque, na verdade, o cálculo de probabilidades, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, ele vai se resumir a contar elementos dentro de conjuntos. Então, para isso, eu preciso saber definir bem as operações com os conjuntos, para conseguir ter flexibilidade e calcular as probabilidades que eu vou precisar calcular lá na frente. Tá? Então, vamos ver como exatamente isso vai aparecer. Então, eu tenho aqui a minha definição clássica de probabilidade, que diz o seguinte: sob certas condições, e a gente logo vai ver quais são elas, a probabilidade de um evento A é igual ao número de elementos de A, esse parêntese, coisa dentro, esse barra vertical, coisa dentro, barra vertical, significa número de elementos. Tá? É uma notação talvez nova para vocês. Número de elementos
número de elementos do conjunto, e aí entra o conjunto que tiver aqui dentro, no caso é um pontinho, tá? Então isso aqui significa o quê? Número de elementos em A, ou número de resultados favoráveis a A, dá no mesmo, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, tá? Isso aqui não tem mistério. Por quê? Vamos pensar aqui, se eu tiver um lançamento de um dado, o meu ômega fica sendo o conjunto 1 até 6, e aí eu vou definir um evento A qualquer. Por exemplo, A é um evento resultado par. Então A é 2, 4, 6. Então quem é a probabilidade de A? Ora, é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de ômega. Isso vai dar 3 sobre 6, que é igual a meio. Faz sentido. A probabilidade de você jogar um dado e sair um resultado par é meio. Da mesma forma, se eu definir um outro evento, o evento B, sendo só a face 1, então a probabilidade de B fica sendo, de novo, número de elementos de B sobre número de elementos de ômega, que vai dar 1 sobre 6. Tá bom? Então, essa é uma propriedade bastante intuitiva, eu diria. A questão maior é saber que, para poder usar essa propriedade, tem que ter algumas relações sendo satisfeitas sobre ômega, sobre o espaço amostral. A primeira delas, que às vezes as pessoas esquecem, é que o ômega precisa ser equiprovável, ele precisa ser um espaço amostral equiprovável. O que significa isso? Significa que todo elemento de ômega precisa ter a mesma probabilidade de acontecer. No caso do dado, isso é trivialmente verdade, porque não existe nenhuma razão para eu acreditar que, por exemplo, o número 1 é mais provável ou menos provável do que o número 6 de sair, né? Então, assim, como os resultados são equiprováveis, então basta contar quantos resultados eu tenho dentro do evento e contar quantos que eu tenho dentro do ômega. A razão entre os dois vai ser, né, a probabilidade. Isso aqui é uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem de verificar isso e começam a fazer essa regrinha de contar elemento, mesmo quando o ômega não é equiprovável, tá? Um exemplo, assim, tipo, ao extremo disso, era uma coisa que o meu irmão gostava de falar muito comigo, que era assim, tipo, na vida tudo tem probabilidade meio, porque ou acontece ou não acontece. O que, obviamente, é mentira, né? Porque, enfim, a probabilidade de ganhar na loteria não é meio. Ou você ganha ou você perde. Só que a probabilidade de ganhar não é a mesma de perder. Então, isso que esse que é a ideia do equiprovável é importante. Por que a probabilidade de ganhar na loteria não é meio? Ora, porque a de ganhar não é a mesma da de perder, certo? Então, sempre para poder contar o número de elementos e para calcular probabilidades, eu preciso do ômega sendo equiprovável. Se não for equiprovável, eu tenho que usar outras regras para calcular a probabilidade, aí tudo fica mais difícil. Tá? A segunda regra é uma regra que usualmente, né, as pessoas não esquecem, que é o ômega tem que ser finito. Se o ômega for infinito, né, você não vai conseguir fazer essa conta, porque você vai ter que dividir por infinito, enfim, vai dar zero, se você fizer umas extrapolações e tal, para que essa divisão por infinito faça sentido. Né? Então, trivialmente, o ômega tem que ser finito. Tá? Então é isso. Lembrar que para você usar a regra de contar elementos para calcular a probabilidade, o espaço amostral tem que ser equiprovável, e ele nem sempre vai ser. Tá? Então, vamos ver um exemplo para reforçar um pouco essa ideia. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, a gente vai jogar 2 dados honestos, e a pergunta é qual dos resultados é mais provável, a soma C11 ou a soma C12, tá? Então, vamos só lembrar da notação que a gente viu de produto interno, só para ver se está fazendo sentido na cabeça. Né? Como eu estou jogando 2 dados, o meu ômega vai ser o quê? Vai ser o conjunto das sequências de tamanho 2. Então, vai ser os ômegas iguais a ômega 1 e ômega 2, tais que, esses 2 pontos quer dizer tais que, tá? Tais que a iésima entrada de ômega pertence ao conjunto 1 até 6, porque, enfim, a primeira jogada do dado vai ser o número entre 1 e 6, e a segunda também. Né? Isso para todo i indo de 1 até 2, ou seja, para i igual a 1 ou i igual a 2. Então, cada uma dessas entradas é um número que pertence ao conjunto 1 até 6. Isso aqui é a mesma coisa que o cartesiano 1, 6 com ele mesmo.
ou um 6 elevado ao quadrado, né? 1 até 6. Cartesiano, 1 até 6. Tá? Então aqui é matematicamente uma forma de escrever o conjunto ômega. Então vamos ver. Por que eu fiz isso? Porque eu quero calcular probabilidades. Né? Eu quero calcular a probabilidade da soma C11 com a soma C12. Né? Então, ó, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, para eu poder... eu tenho que verificar se o meu ômega é um espaço equiprovável ou não. Então, cada resultado individual ômega, em ômega tem a mesma probabilidade, certo? Isso quer dizer o quê? Que a sequência 1, 1 tem a mesma probabilidade da sequência 3, 4, que tem a mesma probabilidade da sequência 5, 6, e assim sucessivamente. Então, o ômega é equiprovável. E certamente é finito, né? Porque tem uma quantidade finita de elementos dentro dele. Então, sendo assim, eu posso usar aquela regra que me diz que basta contar a quantidade de elementos dentro do evento e dividir pela quantidade de elementos no espaço amostral. Então, o que seria o evento? A soma é 11. Esse evento teria 2 elementos só, porque a soma só pode dar 11 se o primeiro der 5 e o segundo der 6, ou então se o primeiro der 6 e o segundo der 5. Tá? Não tem outro jeito. Enquanto que a soma C12... Então, bom, o fato de dentro de A só ter 2 elementos significa que a probabilidade de A vai resultar em 2 dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Quantos elementos eu tenho no espaço amostral? Nesse conjunto aqui eu tenho 36 elementos, que é 6 vezes 6. Tá? Porque são 6 resultados possíveis no primeiro dado vezes 6 no segundo. Tá? Então, o P de A, 2 sobre 36. E o P de B? P de B a soma é 12. Então, P de B fica sendo 1 sobre 36, porque dentro do evento B só tem um elemento, porque só é possível somar 12 de um jeito, então do 6 e 6. Tá? Muita gente, às vezes, acaba confundindo esse negócio do dado, né? E achando que em A só tem um elemento. Porque pensa assim, só tem um jeito da soma dar 15. 5 e 6. A pessoa esquece que são 2 dados, então pode vir o primeiro dado com 5 e o segundo com 6, e pode vir trocado, pode vir o primeiro com 6 e o segundo com 5. Então só para ter essa ideia em mente. Mesmo que os dados sejam idênticos, tipo, sei lá, não seja um dado amarelo, um dado vermelho, mesmo que você jogue simultaneamente os dados, a probabilidade é essa aqui, não importa o jeito que você está jogando o dado. Porque os dados são entidades diferentes, então você sempre pode falar de um dado e de outro dado. Mesmo que eles sejam idênticos, eles são objetos físicos diferentes um do outro. Tá? Então, é isso. Logo, qual é mais provável? A soma da 11 ou a soma da 12? A soma da 11. Porque tem 2 jeitos disso acontecer. Enquanto a soma da 12 tem um jeito só. Tá bom? Tá. Aqui eu tenho mais um exemplo, mas esse exemplo aqui eu vou pular, vou deixar para vocês olharem como exercício, tá? Voltando para aquele caso do lançamento das 10 moedas. Mas é a mesma coisa, porque como as 10 moedas, cada resultado, cada sequência possível é equiprovável, né, tem a mesma probabilidade, você vai poder usar o mesmo truque. É só contar quantos elementos tem no evento e quantos tem no espaço amostral. Então, vamos falar um pouco sobre o princípio da inclusão e da exclusão. Tá? Beleza, antes, para introduzir isso, eu vou precisar falar de algumas propriedades, mas que são bem básicas, de probabilidade. A primeira delas está listada aqui. É até um axioma. Axioma é uma coisa que você não precisa provar, digamos assim. Tá? É uma coisa que você trivialmente é verdade. Então, qual é a primeira propriedade? Bom, a probabilidade de qualquer evento é um número entre 0 e 1, tá? Podendo, inclusive, até ser 0 ou podendo até ser 1. Por exemplo, a probabilidade do vazio é 0, sempre. A probabilidade do ômega é 1, sempre, tá? Então, se o A for igual a vazio, esse A vai ter probabilidade 0. Se o A for igual a ômega, esse A vai ter probabilidade 1, tá?
Então, é sempre assim. A probabilidade é um valor entre 0 e 1 sempre, tá? E a probabilidade do espaço amostral é sempre igual a 1. Outra propriedade que é muito importante é como você calcula a probabilidade de união de conjuntos disjuntos, tá? Como assim? Bom, se a gente tem uma sequência, né, AI, né, em que os I são maiores que 1, se essa sequência for 2 a 2 disjunta, né, ou mutuamente exclusiva, então o que significa isso? 2 a 2 disjuntos, ou 2 a 2 mutuamente exclusivos, ou só disjuntos, ou só mutuamente exclusivos. Eu coloquei o 2 a 2 aqui só para frisar a noção da paridade, que é muito importante para esse conceito. Então, o que significa isso? O que significa ser disjunto ou mutuamente exclusivo? Significa isso que está escrito aqui. Significa que a interseção de AI com AJ é vazia para todo I diferente de J. Tá? Ou seja, significa que cada par que eu pegar tem que ter interseção vazia. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Então, eu vou pegar aqui 3 eventos. Tá? Eu vou pegar o A1 igual a... Vou olhar aqui para o ômega como sendo o espaço lá dos dados. Tá? Então, vou jogar o dado uma vez. Então, esse é o meu ômega. Vou definir o A1 como sendo o conjunto 2, 3, 4. Vou definir o A2 como sendo 1, 3. E vou definir o A3 como sendo 5 e 6. Tá bom? Vamos ver se eles são mutuamente exclusivos 2 a 2, tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que olhar todas as interseções. Então, vou colocar as interseções por pares, tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, A1, interseção A2. Isso dá o quê? A1 interseção com A2 dá 3. Diferente de vazio. Vamos olhar agora o A1 interseção A3. A1 interseção A3 vai dar vazio. Quem é A2 interseção A3? Estou olhando todos os pares, tá? Então, A2 interseção A3 dá 3. Não, dá vazio também. Olhei errado, dá vazio. Ou seja, eu tenho que A1 até A2 e A3 não são mutuamente exclusivos ou disjuntos, tá? Dois a 2. Por que eles não são? Porque existe um par, pelo menos um par deles, no caso o A1 e o A2, cuja interseção é não vazia. Tá? Então, se isso acontecer, eles não são mutuamente exclusivos 2 a 2. Tá? Dá para ver geometricamente, né, na noção de conjuntos, por que isso é verdade. Então, vou colocar aqui os dois conjuntos, tá? Os três conjuntos. 3, 4, aqui o 5 e o 6, e aqui está o 3 e o 1. Então, ó, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, e esse aqui é o A1. Então, ó, nota que eles não são mutuamente exclusivos, por quê? Porque tem uma interseção em comum. Então é isso, mutuamente exclusivo significa que não tem ninguém intersectando ninguém, tá? Então, para ser mutuamente exclusivo, o desenho teria que ser algo assim, tá? Ninguém encostando em ninguém, tá? Nenhuma área em comum. Repara que, às vezes, as pessoas confundem a mutuamente exclusivo com interseção de todo mundo é vazia, tá? São coisas diferentes. Se eu for olhar para a interseção de A1 com A2 com A3, né, ou seja, isso aqui é a interseção dos três ao mesmo tempo. Quem vai ser essa interseção? Ora, a interseção de A1 com A2 eu já fiz, é o 3, né? A1 com A2 dá 3. E do A1 com A2 e com A3, aí dá 0, porque não tem ninguém que esteja ao mesmo tempo... Dá 0 não, desculpa, dá vazio. Porque não tem ninguém que esteja ao mesmo tempo nos três conjuntos. Então, repara que a interseção é vazia para os três conjuntos, tá?
mas os conjuntos não são mutuamente exclusivos. Então, isso aqui é só para dizer que mutuamente exclusivo não é a mesma coisa que a interseção de todo mundo é vazio, tá? São dois conceitos diferentes. Para que eu estou falando isso? Bom, estou falando isso porque se eu quiser calcular a probabilidade da união de conjuntos que são disjuntos 2 a 2, basta somar as probabilidades. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar similar. 1, 4, 3. Mas aqui o conjunto A2 eu vou colocar... bom, vou mudar um pouquinho, tá? 5. E aqui eu vou botar 2 e 6. Então esse aqui eu vou chamar de A3. Esse aqui eu vou chamar de A2. E esse aqui eu vou chamar de A1. Nota que esses conjuntos são mutuamente exclusivos, tá? Porque não tem interseção comum de ninguém. Então, se eu tiver que calcular a probabilidade de A1 união A2 união A3, é fácil. Basta contar as probabilidades de cada um deles, né? Basta pegar a probabilidade de A1, que vão ser os 3 elementos dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o P de A2, mais o P de A3, né? Porque aqui eu não vou contar ninguém repetido. Se eu for fazer isso nessa configuração aqui, vai dar problema. Por quê? Eu vou fazer P de A1 mais P de A2 mais P de A3. O que vai dar isso? Isso aqui vai dar P de A1 é 3 sobre 6. Aqui eu estou considerando esse o meu espaço amostral, tá? Então essa probabilidade é 3 sobre 6. Estou supondo também que é equiprovável, tá? Mais P de A2, 2 sobre 6. Mais P de A3, 2 sobre 6. Quanto é que dá isso? Vai dar 5 sextos, 7 sobre 6. Completo absurdo. Porque eu estou somando esses caras aqui, estou achando uma probabilidade maior do que 1. Então isso aqui, obviamente, não vai ser igual à probabilidade de A1 união A2 união A3. E qual foi o problema? Ora, o problema foi que eu contei esse cara aqui 2 vezes. Tá? Então é isso. Lembrar que eu posso decompor a probabilidade da união como soma de probabilidades desde que não tenha nenhum desses conjuntos aqui com elementos em comum. Porque eu não vou estar contando nenhum deles 2 vezes. Né? Então, essa regra de probabilidade é uma regra muito importante. Ela aparece bastante. Né? Então, vamos ver. Outra regra muito importante é a do complementar. A probabilidade do complementar de A é 1 menos o P de A. Tá? Não sei se isso aqui... Bom, eu acho que é bem óbvio, né? Vamos ver. A e A complementar. Aqui eu tenho o ômega, que é o... Aqui eu tenho o ômega, que é o universo. Então, a probabilidade do A complementar vai ser a probabilidade total, que é 1, menos a probabilidade de A. Então, vai ser essa região aqui, que é 1 menos A. Então, vale P de A complementar 1 menos P de A. Então, beleza, são 3 propriedades bem básicas. Talvez essa daqui seja a mais complicadinha, mas eu acho que, tendo os desenhos em mente, né, faz sentido essa propriedade aqui. Tudo bem? Aqui, o próximo slide, ele está falando uma coisa que eu já falei com vocês, então vou pular, tá? Ele só está falando da diferença entre interseção vazia e exclusão mútua, mas eu já expliquei. Interseção vazia é você pegar todo mundo e ver se a interseção é o conjunto vazio, e mutuamente exclusivo 2 a 2 significa que a interseção de cada par tem que dar vazio. São coisas diferentes. Tá? É só isso que tem nesse slide. Esse slide também eu já comentei algo parecido. Quando eu fiz isso aqui, a única coisa que ele está dizendo é dos eventos que são mutuamente exclusivos. Tá? Então, eu vou fazer aqui rapidamente. Então, se eu tenho um dado,
né, eu quero calcular a probabilidade desse conjunto aqui, no lançamento dos dados, vai dar 4/6 essa probabilidade, porque o espaço é equiprovável. Se eu separar usando o conceito de exclusão mútua 2 a 2, lembrando que, por que eu posso usar? Porque agora eu posso dividir esse conjunto como sendo a união, 2 com 3 com 4 com 5, tá? Então posso separar somando, porque esse par e esse par tem interseção vazia, esse par também tem interseção vazia, esse com esse também, esse com esse também, e assim sucessivamente. Qualquer par que eu pegar tem interseção vazia dentro desses conjuntos aqui. Então, essa probabilidade fica sendo P de 2, mais P de 3, mais P de 4, mais P de 5. Isso aqui vai dar 1/6, mais 1/6, mais 1/6. É o exemplo do dado, tá? Mais 1/6. Então, vai dar 4/6. Ok, perfeito. Aí, o único ponto que eu queria chamar a atenção é o que acontece se eu usar errado o conceito de exclusão mútua. Eu achar assim, interseção. Exclusão mútua é só interseção de todo mundo da vazia. Então, eu poderia dividir esse conjunto como a união desses três. Esse e esse. Vou chamar de A1, A2, A3. Repara que a interseção de todos eles, do A1 com o A2 com o A3, é vazia. Tá? A interseção dos três em comum é vazia. Então, se eu pensasse, a interseção dos três é vazia, então eu posso separar a probabilidade da união como a soma das probabilidades. Aí vai dar problema. Vai dar P de 2, 3, mais P de 2, 4, mais P de 5. Isso aqui vai me dar 2/6, mais 2/6, mais 1/6, que dá 5/6. Ou seja, é absurdo. Porque tinha que dar 4/6, porque só tem 4 elementos. Isso aconteceu porque eu contei esse indivíduo aqui 2 vezes. Tá? Que no par A1 e A2 ele aparece 2 vezes. Então, enfim, eu não posso fazer essa separação. Tá bom? Era só isso, mas eu acho que é bem igualzinho ao que eu já tinha escrito ali. Só, mudou os números, né? Mas ficou a mesma coisa. Que horas são? 8h20. Eu vou continuar, acho que só até aqui. Deixa eu ver o que tem depois. Não equiprovável, né? Eu vou fazer o seguinte, então, pessoal. Já são 8h20. Eu vou só falar desse slide aqui. E aí eu gravo do exemplo 4 em diante, tudo bem? E coloco para vocês lá no YouTube, tá? Para não ficar muito pesado. Tudo bem? Tranquilo. Tá, falou. Então vamos ver o princípio da inclusão e exclusão. E aí depois eu gravo o restante e mando. Bom, o que diz esse princípio? Ele diz o seguinte, olha. Se eu tiver a união de A1 com A2, em geral, essa união ela é decomposta como P de A1 mais P de A2 menos o P da interseção. Tá? Nota que é ligeiramente diferente do que eu tinha feito antes, né? Antes a gente tinha visto que se a interseção de A1 com A2 é vazia, então eu poderia escrever P de A1 união A2 igual a P de A1 mais P de A2, né? Ok, podia escrever isso. Só que isso aqui nem sempre é verdade. Às vezes pode ser que a interseção seja não vazia, pode ser que o caso seja esse, ó, A1, A2. Aqui a interseção é diferente de vazio. Então não vale mais essa regra. Eu preciso de uma regra mais geral que não suponha que a interseção é vazia. Então essa é a regra número 1 que está sendo dada aqui. Então, como é que fica, né? Deixa eu apagar aqui para não dar uma ideia errada. Eu vou colocar esses caras para fora, tá? A1, A2. Então, ó, quem é P de A1 união com A2? Ora, isso aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que isso vai dar P de A1, ou seja, eu pego essa parte e essa parte, somo com P
de A2, tá? Como está aqui, só está faltando essa interseção. Então, se eu somar com P de A2, o que vai acontecer? Eu tenho que somar essa região e essa aqui. Ah, deu problema. Por quê? Somei 2 vezes a interseção, né? Eu devia ter somado uma vez só, porque eu quero calcular a união. Não faz sentido eu contar 2 vezes essa parte, tem que contar uma vez só. Ah, mas isso não tem problema, porque agora basta eu subtrair uma vez a interseção, A1 com A2, que agora eu me livro de uma bolinha dessa, digamos a bolinha verde, e agora tudo está sendo contado uma vez só. Tá? Então é isso que o princípio da inclusão e exclusão diz, que eu posso ir somando partes, e aí se eu estiver contando alguma delas mais de uma vez, eu subtraio aquela parte para contar tudo uma vez só. Né? Então isso aqui justifica, olha, deu certinho a propriedade 1. Então, essa propriedade aqui ela é mais geral que a anterior, ela contém a anterior, nesse sentido. Por quê? Bom, se a interseção for diferente de vazia, a gente já viu que vale, né? E se a interseção de A1 com A2 for vazia, aí isso aqui tem que dar P de A1 mais P de A2. E vai dar, porque se a interseção for vazia, isso aqui é P de vazio, que é 0. Então, não vai aparecer. Logo, se o A1 e A2 for vazio, a probabilidade da união do A1 com A2 é a soma das probabilidades. Então, essa fórmula aqui é a forma mais geral. Ela vale tanto se o A1 interseção A2 for vazio, como se o A1 interseção A2 for diferente de vazio. Tá? Então, agora vamos ver como é que a gente usa esse princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos. Tá? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, mas nada que seja de outro mundo. Vou passar para a próxima folha, para não ter problema, para conseguir ter bastante espaço. Então aqui eu vou colocar o A1, o A, o B e o C. E aqui isso tudo está dentro de ômega. Então vou colocar aqui P, A. Estou interessado de novo na união, só que agora é a união de 3 eventos. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso fazer, primeiro, botar P de A, depois botar P de B, então, nota que já tem coisa sendo contada mais de uma vez, mas tudo bem, eu vou continuar mesmo assim. Mais P de C. Ops. Putz, agora ficou complicado, né? Porque tem várias regiões sendo contadas múltiplas vezes. Então vamos tentar subtraindo, né? Algumas regiões até a gente ver se consegue eliminar tudo, tá? Então, primeira coisa, vou olhar para esse aqui, essa interseção. Isso aqui é a interseção B. Se eu tirar a interseção B, eu elimino, digamos, os pontos verdes, tá? Então, vou fazer isso. Vou calcular menos P de A interseção B, tá? Agora sim, agora essa região aqui, esse cara tem um ponto só. Esse aqui tinha 3, agora passou a ter 2. Né? Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou olhar para esse cara daqui e ver que tem vários vermelhos. Né? Então, como é que eu posso me livrar deles? Primeiro, eu posso subtrair, digamos, P de A interseção C. Se eu subtrair P de A interseção C, eu vou me livrar desse ponto e desse ponto. Agora está quase certo, né? Porque aqui já tudo tem um ponto só, então está tudo sendo contado uma vez. Agora, o único problema é esse ponto aqui. Como é que eu posso apagar ele? Bom, eu posso tentar subtrair P de B interseção C. Que eu vou me livrar desse ponto. Só que eu me livro desse azul também, né? Aí ficou ruim, porque a interseção está sendo contada nenhuma vez. Ah, bom, se está faltando contar a interseção, agora é só incluir ela de novo. Né? Então eu somo P de A interseção B interseção C. Agora sim, agora
tudo tem um pontinho, pelo menos. Eu vou colocar aqui de preto só para ficar consistente, mas provavelmente está muito difícil de enxergar. Tá? Então, vê se não é isso. A regra é a união de A, B com C é P de A mais P de B mais P de C menos P das interseções de 2 a 2. P de A interseção B menos P de A interseção C menos P de B interseção C. E aí eu tenho que somar o A interseção B interseção C. Tá? Então, gente, é por isso que chama princípio da inclusão e exclusão. Por quê? Porque eu estou incluindo o A, o B e o C, aí eu percebo que eu estou contando partes mais de uma vez, então eu excluo algumas partes, aí eu acabei excluindo coisa demais e depois eu incluo de novo, então por isso que é princípio da inclusão e exclusão, tá? Isso aqui generaliza, dá para fazer para 4, para 5 conjuntos, 10 conjuntos, tá? Mas a gente vai parar no 3. Em geral é sempre assim, ó. Você vai somar cada um dos conjuntos, depois você vai subtrair cada par, depois você vai somar cada trio, depois você vai subtrair cada quarteto, depois somar cada quinteto, mas não vai aparecer mais do que 3 para a gente, então a gente vai parar por aqui, tá? Então, eu só vou falar sobre as leis de Morgan, mas lei de Morgan é muito rápido, tá? E aí a gente completa a aula de hoje e eu vou fechar mandando para vocês o vídeo com o restante da parte de probabilidade que ficou faltando, só para não ficar uma aula muito longa. Então vamos ver, lei de Morgan. O que a lei de Morgan diz? Diz o seguinte: eu posso escrever a probabilidade da união como sendo 1 menos a probabilidade da interseção dos complementares. Tá? Talvez isso aqui pareça estranho, difícil de digerir a princípio, mas não tem nada demais. Vamos pensar. Primeiro na anotação e primeiro por que esse negócio deve ser importante. Bom, nota que é uma igualdade envolvendo uniões de um lado e interseções do outro. Então isso aqui vai ser útil lá na frente, aí vocês vão ver isso fazendo os exercícios, que às vezes a união é uma coisa difícil de calcular a probabilidade, mas pode ser que a interseção dos complementares seja mais fácil. Então, se for esse o caso, e esse cara aqui for mais fácil de calcular, essa probabilidade, basta fazer 1 menos que eu tiro a probabilidade da união. Tá bom? Então, assim, ela é útil porque troca, né, uniões por interseções, então deixa uma flexibilidade maior para você conseguir calcular probabilidades de eventos. Então, ó, como a gente pode ver que essa igualdade equivale? Né? Eu vou escrever o que significa esse conjunto aqui. O que significa essa união dos AIs? Significa, em português, que pelo menos um dos AIs ocorre, concorda? Então aqui ó, é como se eu tivesse essa situação, A1, A2, A3. A união de A1, A2, A3 é essa região toda aqui, que significa pelo menos um dos AIs acontece. Isso aqui seria só o A1 acontecer, isso aqui seria só o A2 e o A3 acontecer, e assim sucessivamente. Então a união é o conjunto, né? Significa que pelo menos um dos conjuntos acontece. Um dos eventos acontece. E o que significa esse evento da direita? Esse evento da direita significa... Aqui eu tenho uma interseção, né? Então aqui quer dizer... Interseção significa que acontece tudo, né? Acontece o A1 complementar, o A2 complementar, o A3 complementar, todos eles acontecem. E o que significa que todos os complementares acontecem? Bom, significa o A1 complementar acontece, que é a mesma coisa que A1 não acontece. Tá? Então significa o quê? A1 não acontece. E, porque eu tenho interseção, A2 não acontece. Vou abreviar. E, sucessivamente, até a N não acontece. Tá? É isso que esse lado direito aqui quer dizer. É isso que esse conjunto aqui quer dizer.
Então, de um lado eu tenho pelo menos um dos A's acontece, e do outro lado eu tenho que A1 não acontece, A2 não acontece, a N não acontece, então aqui nenhum acontece, né? Então ninguém acontece. Logo, vou escrever aqui de novo. Nenhum dos A's acontece. Bom, e aí só de entender o que, os conjuntos significam em português, eu já consegui deduzir a igualdade entre os dois lados, né? Por quê? Do lado esquerdo eu tenho pelo menos um dos A's acontece. Do lado direito eu tenho nenhum aí acontece. Concorda que uma frase é o oposto da outra frase, né? Então, pelo menos um dos A's acontecem é exatamente o contrário de nenhum aí acontecer, né? Então é porque esse evento da esquerda é o complementar desse evento da direita. Como ele é o complementar do evento da direita, a probabilidade dele vai ser 1 menos a probabilidade do seu complementar. Então é por isso que vale a fórmula. É por isso que a probabilidade de pelo menos um dos A's acontecer vai ser 1 menos a probabilidade de nenhum dos A's acontecer. Tá bom? Então essa aqui é a justificativa da lei de Morgan. A lei de Morgan, ela tem, na verdade, eu deveria pôr um S aqui, porque são leis de Morgan. Eu só vou escrever a outra, e aí vocês vão ver que é muito fácil de ver também que vale a outra lei de Morgan. Antes disso, ficou alguma dúvida nesse raciocínio? Alguém não entendeu? Não? Bom, beleza, perfeito. Então vamos para a segunda lei de Morgan. A segunda lei de Morgan, ela é o contrário, né? Ela diz que a interseção dos A's, a probabilidade da interseção dos A's vai ser 1 menos a probabilidade. Aí o que deve entrar aqui? Vamos raciocinar analogamente. Vai entrar a união dos A's complementares. Né? De novo, é aquela ideia. Essa lei de Morgan, ela me dá a outra forma de inverter, de trocar de interseção para união. Se eu quiser trocar a interseção de todos os A's por união, eu posso fazer. Só que eu tenho que fazer 1 menos a probabilidade da união e tem que colocar um complementar dentro de cada conjunto. Né? Por que isso aqui é válido? Eu vou usar o mesmo raciocínio. Eu vou escrever aqui o que é esse evento do lado esquerdo. Isso aqui significa todos os A's ocorrem. E o que significa esse evento aqui da direita? Significa, lembra que a união sempre é pelo menos, tá? A gente já tinha falado isso antes. Significa pelo menos um dos A's não ocorre. Tá? Por que não ocorre? Porque está com um complementar aqui. Então, quer dizer, pelo menos um dos complementares. Ou, pelo menos, um dos A's não acontece. Vê se não é o oposto, uma coisa da outra. Aqui eu tenho todos os A's acontecem, e aqui eu tenho pelo menos um não acontece. Então, um é o oposto do outro, um é o complementar do outro. Como um é o complementar do outro, esse cara aqui é um menos o outro. Né? Então, isso aqui justifica também a segunda lei de Morgan. Tá? Então, é isso. As leis de Morgan dizem isso. Dizem como você relaciona interseção com união. Lembrando de usar os complementares da forma adequada e sempre colocar um menos. Tá? Mas não precisa decorar essa lei. É só você saber que ela existe, porque aí na hora que você for fazer alguma conta, calcular uma probabilidade, você vai saber como passar de probabilidade de união para probabilidade de interseção, tá bom? Então, gente, eu vou parar por aqui. O exemplo 4, ele é bem legal, é um exemplo que vai fortalecer essa ideia vai tratar de ômega não equiprovável, vai tratar de como a gente usa a notação matemática para resolver problemas de probabilidade na prática.
Tipo, saber reconhecer o que é o complementar de um evento, saber reconhecer em palavras o que é a interseção dos complementares. É um exemplo bem completo, tá? Então eu vou partir desse ponto na gravação e eu faço a continuidade dessa parte de probabilidades e boto para vocês lá no YouTube e também no Classroom. No Classroom não, no Drive. Para quem chegou depois, lembra de aceitar o convite que eu mandei do Classroom, tá? Que é isso aqui. Vou botar IB Noturno, essa página, e leiam tudo que está na página, tá? Porque tem algumas pessoas que entraram depois do início. Então, ó, aqui tem todas as informações, todos os links para as aulas, link para o Drive, link para a sala de aula, tá? Link para baixar o R. Então, se você não viu a primeira parte da aula, ela está toda escrita aqui no Classroom com detalhes. E lembrem-se que a gente tem uma lista 1 para ser entregue na semana que vem, sexta-feira, tá bom? Qualquer dúvida é só me escrever e eu vou postar mais tarde o vídeo com o restante da aula para vocês verem lá no YouTube, tá bom, pessoal? Então é isso. Boa noite para todo mundo aí. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aí agora no finalzinho, não tem nenhum problema, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, valeu, e a gente se encontra semana que vem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí agora no final. Só vou parar aqui a gravação. Tchau, tchau. Professor? Professor. Pode falar. Pode falar, Eric.